Shalom para todos. Que o Eterno seja exaltado, glorificado por tudo que Ele tem sido para conosco. Que Ele dê força ao Rogério, a Eristé, a Carmen, a Creuza, eu creio que tem dado. E que assim é a nossa vida, né? Nós estamos aqui para honrar o nosso Criador, glorificar por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Irmãos, nós estamos estudando a 11ª Parashá, Vaigash, que quer dizer Ele se aproximou. Essa paraxá é muito linda quando nós... irmãos, eu não vou orar, não é por... Você sabe, não preciso falar isso aqui para vocês, que eu sempre reconheço que o Eterno está à frente de tudo. Ele que nos abençoa. Nós já oramos diversas vezes, né? O Eterno há de nos abençoar, que Ele fale aos nossos corações, porque Ele é aquele que conhece as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, e que seja Ele exaltado a todo momento em nossas vidas. Essa paraxá é muito profunda, ela é maravilhosa. É difícil você iniciar a paraxá anterior e não dar continuidade na leitura, né? Eu sempre falo assim, tem algumas passagens bíblicas que você gostaria de ser um objeto para visualizar aquele fato que ocorreu. Essa paraxá, eu acho que não tem ninguém que não tenha essa curiosidade, esse desejo de ter visto como foi realmente a cena, como deve ter sido maravilhosa e como ela é profunda. Ela é muito profética, Jorge. Ela fala muito a respeito do nosso Mashiach, fala muito da nossa responsabilidade como cidadãos, como servos de Elohim. E eu queria começar, eu não vou fazer o resumo da Paraxá, porque senão eu vou me estender muito. Eu queria ler com vocês lá em Bereshit, lá em Gênesis, no capítulo 47. Vai lá comigo. Essa paraxá ela inicia no capítulo 44, do verso 18, tá? É quando Judá começa a fazer uma súplica a José, sem saber que era José, para ele era o vice-governador do Egito, a respeito da vida de Benjamim. E ela vai encerrar lá no capítulo 47, no verso 27. Então eu quero ler com vocês aqui no capítulo 47 de Gênesis, no verso 13, diz assim, ó: Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois não há mais dinheiro. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e vou-lo darei pelo vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu o pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como as nossas terras. Compra-nos, a nós e a nossa terra, em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome lhes era grave em extremo. A terra passou a ser de Faraó. E José, aqui a nossa Bíblia fala escravizou, que dá um sentido de um rei déspota, rigoroso, mas não é o caso aqui de José, tá? E José escravizou o povo de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque eles tinham porção de Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e o 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e todos que estão na vossa casa, e o mantimento dos vossos filhinhos. Responderam eles: A vida nos tem dado, achemos graças aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por lei até o dia de hoje, na terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó.
eu queria só iniciar com esse texto, embora a nossa paraxá tem muitas coisas a nos ensinar, mas eu queria iniciar com esse texto para exemplificar aquilo que o Eterno tem falado conosco na intercessão, e eu creio que é muito importante para que a gente aprenda e na nossa continuidade. Hoje foi um exemplo claro disso, quando a pastora falou que vem uma geração e vai outra geração. Assim é a vida no reino dos céus. A gente só tem que tomar um sério cuidado, porque a gente não pode ser tomado por outra geração. Existe uma grande diferença. Existe a diferença de você colocar outra geração em teu lugar, e existe a diferença de uma geração dar continuidade a um trabalho que nós iniciamos. A vida do reino de Elohim e o desejo de Elohim é para que dessa forma ocorra, da segunda, que exista uma geração, que ela faça o trabalho espiritual e que ela passe esse trabalho para outra geração e que uma continuidade exista, até que a vontade de Elohim venha a ser estabelecida plenamente na face da terra. Essa é uma obrigação que nós temos e um cuidado e uma vigilância que nós precisamos ter para que a geração não venha a ser posta em nosso lugar. Tem um versículo que fala isso, se eu não me engano, que não passe de nós que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Ou seja, nós precisamos tomar a nossa posição nesta geração, a responsabilidade que nós temos nessa geração. O desejo de Elohim, quando ele tirou a nação de Israel, fosse para que a geração que saiu do Egito, ela pudesse dar uma continuidade no serviço. Não era desejo de Elohim para que eles morressem no deserto, mas que ele adentrasse a terra prometida e assim, no final da sua vida, passasse o seu trabalho para a próxima geração. É nesse sentido, irmãos, que eu quero iniciar essa paraxá. Sabe por quê? Porque se nós olharmos, e eu coloquei aqui o título dessa forma, sendo separado e preparado para influenciar a humanidade. Esse é o trabalho que nós temos, sendo separado e preparado para influenciar essa humanidade. A grande questão, quando nós olhamos para a vida de José, e Léo exemplificou isso de uma forma muito sucinta, muito clara na paraxá anterior, você vai ver que, olha comigo lá em Gênesis no capítulo 49, que Léo leu, mas eu queria iniciar também com esse texto, da bênção que Jacó faz sobre o seu filho José. Você vai ver por que ele faz, irmãos, todas as bênçãos que Jacó faz para os seus filhos, ele faz conforme aquilo que eles vivenciaram na sua trajetória. Quando ele faz a bênção para a tribo de Levi e para Simeão, foi Simeão e Levi que se levantaram e mataram todos os habitantes de Xerém, você vai ver que ele faz uma bênção comparando e tendo como base aquela atitude. Você vai ver que quando ele faz uma bênção para Benjamim, conforme ele tinha vivenciado. Quando ele faz para Iosef, da mesma forma. Ou seja, as bênçãos que nós recebemos, elas falam daquilo que nós semeamos, daquilo que nós plantamos. No final, José faz a bênção e ele determina essa bênção para toda a tribo ali, para cada tribo, conforme aquilo que eles vivenciaram. Porque aquilo que nós semearmos é o que nós vamos colher. Essa é uma lei bíblica que não tem como ser modificada. Aquilo que semeamos, colheremos. Em Bereshit, no capítulo 49, em Gênesis capítulo 49, começa assim falando de José. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo que o Elohim de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima e com bênção do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão, as bênçãos de meus pais
até o cimo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim, aí ele começa a falar de Benjamim. Ou seja, ele exemplifica uma bênção naquilo que José tinha vivenciado. Você é um ramo frutífero, que dá um fruto em continuidade, que é algo que não cessa. Tanto que ele chega a falar que os seus inimigos atacam com flechas, porém o seu ramo permanece firme, o seu fruto permanece firme. Irmãos, esse é um chamado que cada um de nós temos de vivenciar no dia de hoje. Nós temos um chamado de recebermos essas flechas, de recebermos esses ataques, de recebermos as aflições desse mundo, porém nós precisamos estar firmes. Quando nós olhamos para a vida de José, a gente observa que os homens, eu até citei isso na semana passada, eu falei aqui quando o Léo me deu um pedacinho para eu compartilhar, que os homens, quando procuram chegar ao poder, a maioria deles, até uma parte deles, vamos dizer, não vou falar maioria, minoria deles, chegam no poder de uma forma honesta, Léo. Mas depois, para que eles permaneçam no poder, buscam se corromper. Diferentemente foi José. José subiu ao poder de uma forma honesta, de uma forma espiritual, e ele se estabeleceu até o fim da sua vida da mesma forma. É lógico que José deve ter tido erros como governantes, como todos nós possuímos, mas os seus acertos falaram muito mais alto do que os seus erros. E ele permaneceu firme nos ensinamentos da Torá. Quando a gente observa esse sentido, a gente vai ver o chamado que nós temos hoje nessa sociedade. Porque quando eu li com você aqui, você vai ver que José não tinha preocupação de alimentar somente a ele, somente os seus familiares, somente a família toda dos seus irmãos, mas ele tinha a preocupação de estender algo a mais. E é isso que o Eterno quer de mim, é isso que o Eterno quer de você. O Eterno quer que nós demos algo que está além daquilo que nós estamos vivenciando. Quando Yeshua fala que se nós damos coisas boas simplesmente aos que nos amam, ele está falando que nós não fazemos nada demais, porque os gentios assim também procedem. E quando eu falo coisas boas para aqueles que me amam, eu estou falando dessa congregação. Porque às vezes a gente faz o reflexo só no sentido do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. O que são vocês se não meus pais, do que meus irmãos, do que meus parentes? O que sou eu para vocês se não esse parentesco? Então, ou seja, fazer bem para o Rafa é uma coisa que qualquer um é capaz de fazer, porque ele está no meu convívio. Fazer o bem para qualquer um daqui da congregação é uma coisa muito simples. Qualquer um ia fazer isso dentro da sua comunidade. Ou seja, mas José, ele não teve preocupação, Léo, fazer simplesmente isso, mas ele procurou fazer além. Além. Mas, irmãos, nós só somos capazes de fazer além se nós conseguimos ser por nós mesmos. O que eu estou querendo dizer isso? Francisco, você está querendo dizer que eu preciso trabalhar para mim? Não. Eu estou falando que você precisa ser ativo por você mesmo. Isso quer dizer que ninguém pode te fazer ser ativo. Ninguém pode te impulsionar, nem Elohim, irmãos. Eu estou falando nesse sentido, por quê? Lógico que Elohim é aquele que nos suplanta, é aquele que nos dá toda a provisão. Mas essa predisposição para fazer um serviço precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ter a voz ativa e falar assim, eu quero fazer esse trabalho. Elohim fala, se clamares, a minha mão não está encolhida para que não possa ajudar. Ou seja, mas essa voz ativa precisa vir de mim. Aí eu quero fazer um belo contexto daquilo que fez José e da responsabilidade que hoje nós temos. Quando nós olhamos, vai lá em Êxodo no capítulo 20. Obrigado, Léo, pela água. Quando nós olhamos Êxodo capítulo 20, aqui nós lemos, irmãos, e se você olhar nos capítulos anteriores, você vai ver que Elohim, ele chama Moisés ao Monte Sinai e Moisés recebe 2 tábuas de pedra. É o que ele recebe. Aí os rabinos fizeram a seguinte pergunta, por que foram 2? Por que não simplesmente uma?
Seria até mais fácil para Moisés carregar uma tábua do que duas. Porque foram escritas 2 tábuas de pedra, Jorge, não somente uma. Tem um sentido. O Eterno queria transmitir algo para nós, para que nós pudéssemos visualizar e entender, e assim exercer na nossa vida. Porque foram 2. Aí você pode falar, Francisco, não cabiam. Cabiam sim. Ela só pegou uma pedra maior. Mas o sentido que está nessa paraxá de Êxodo capítulo 20 é de nos ensinar algo. Essas 2 pedras representam, essas 2 tábuas, representam algo que sustenta o homem, como as 2 pernas. É algo, se o homem estiver só em uma, ele vai estar incompleto, e ele está prestes a o quê? A cair, ele está desequilibrado. Ou seja, é algo que o homem tem que buscar para que ele tenha um equilíbrio. A Torá não está querendo aqui exemplificar e mostrar algo que não tem sentido para nós, mas ela quer mostrar algo que nós precisamos estar pautados, sobre 2 pernas. Quando nós falamos aqui, tem um foda nosso que fala sobre 3, tefilá, que é o serviço, a tzedaká e a Torá. Nós estamos dentro desse contexto aqui inserido das 2 tábuas. Ou seja, existe aqui um equilíbrio, as 2 pernas que o homem precisa estar. E que 2 pedras são essas? E que 2 pernas são essas? Olha só, irmãos. A gente faz, se você for comigo lá em Marcos capítulo 12, vai lá comigo. Eu até coloquei aqui as 2... Não, desculpa, vamos ler Êxodo 20. Fica aí, Êxodo 20. Diz assim, então falou Elohim todas essas palavras. Até o verso 5, presta atenção. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ali está a exemplificação perfeitinha. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o eterno teu Elohim, sou o Elohim zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aí, até aqui, mas faço misericórdia até 1000 gerações daquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do eterno teu Elohim em vão, pois o eterno não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Olha o verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o eterno teu Elohim te dá. Aqui está a primeira pedra. Ela está aqui. A primeira. Aqui está a segunda. A primeira se refere ao serviço a Elohim. Nós já estudamos isso diversas vezes. O segundo só vai tratar do serviço para com o seu próximo, seu semelhante. E aqui inicia, ó, verso 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, a Torá está dividida para nos mostrar que nós precisamos estar pautados nesses 2 contextos. O serviço a Elohim e o servir ao meu semelhante. Quer dizer, você está ensinando que a segunda perna ela depende muito da primeira perna. Léo, senão você cai. Nenhuma, eu não posso ter falta de nenhuma. Tanto uma não faz sentido. Se você olhar Isaías capítulo 1, você vai ver que ali Isaías fala de um serviço a Elohim que existia, porém a segunda perna não existia. Porque eles eram corruptos, eles roubavam, eles matavam, que chega a falar isso, Isaías chega a citar nesse contexto. Ou seja, havia um serviço. Vocês venham a mim e celebram o Shabat? Vocês cantam com os lábios, mas me negam com o coração? Ou seja, vocês fazem um serviço espiritual, mas a atitude e a prática não estão sendo vivenciadas. Ou seja, existem 2 estruturas, e elas precisam estar pautadas. Existiam 2 escolas, que eram as principais no período de Yeshua, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai, que eram os grandes rabinos, e até hoje são um dos grandes rabinos, com grandes conceitos no mundo judaico. Um homem chegou para Shammai e perguntou assim, defina judaísmo em uma só perna. Ele ficou calado. Aí ele chegou e falou assim, o judaísmo não é coisa de pulso relâmpago, saia da minha presença. Esse homem foi para Hillel e perguntou a Hillel, defina o judaísmo em uma só perna.
Hillel foi e respondeu: não faça ao outro aquilo que você quer que não faça a você. Ou então bota isso numa voz ativa: faça aos outros aquilo que você deseja fazer com você. E Yeshua dá esse mesmo conceito quando aquele jovem pergunta a ele. Olha só lá em Mateus capítulo 12, vai lá. Por que, irmãos? Aí eu faço a pergunta, Léo, nós vamos entrar. Por que Hillel e também Yeshua dá esse mesmo sentido, eu vou mostrar? Por que ele mostra que o relacionamento com o semelhante, ele não é que ele é mais importante, ele é mais visto pelo Eterno, ele é mais agradável ao Eterno, o seu bem tratar com o seu próximo, do que simplesmente você fazer um serviço espiritual. Ele é muito mais agradável. Eu não consigo aqui exemplificar a questão de importância, porque eu acredito que os dois estão ligados de uma forma muito tremenda. Isso quer dizer que eu não posso simplesmente fazer uma tzedakah e uma ajuda ao próximo e esquecer do Criador e voltar para os ídolos, que não faz sentido. Mas isso quer dizer que quando eu faço algo para o meu semelhante, eu estou de alguma forma agradando o meu Criador, porque esse é o nosso chamado, de qualquer um, independente de etnia, independente de raça, independente de nacionalidade. Esse é um chamado para todos, de religião, de denominação. Não há distinção aqui. E todas as religiões professam e declaram que nós precisamos servir e amar um ao outro, mas na prática, isso não é o que acontece. Não é o que acontece. As religiões, ao invés de ajudar a essa sociedade a evoluir e ser mais respeitosa e mais harmoniosa, ela tem mais prejudicado do que ajudado. Pessoas matam em nome de Deus achando que eles estão fazendo algo espiritual. Pessoas matam em nome de Deus com palavras achando que estão fazendo algo espiritual. Pessoas se afastam uma das outras porque se sentem melhor do que as outras e deixam de cumprir aquilo que é o principal. Lógico, irmãos, que nós não podemos associar com práticas que são injustas. Mas isso não quer dizer que nós não devemos ajudar essa sociedade. Em Marcos 12, vocês foram lá e eu não. Marcos, eu falei Marcos, não? Mateus, desculpa, Marcos. Eu falei Marcos, depois Mateus. Marcos 12, no verso 28, diz assim, ó: aproximou-lhe deles um dos escribas que tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Yeshua: o principal de todos os mandamentos é: Shema Israel, ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim é o único Elohim. Amarás ao Eterno de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aí eu te faço a pergunta, e você vai ver o quão Elohim leva a sério quando nós tratamos os nossos irmãos. Francisco, o que isso tem a ver com o nosso estudo? Irmãos, tem tudo a ver. Se você olhar para a vida de José, você vai ver grandes dificuldades e aflições que José sofreu e passou. Foi vendido pelos seus irmãos, foi colocado como um servo na casa de Potifar e ali acusado injustamente, foi preso injustamente, e logo depois ele faz um favor ao copeiro e principalmente ao copeiro e depois ao padeiro, e ele não recebe ali aquilo que ele pretendia. Ou seja, José sofreu e sofreu aflições no seu dia a dia, mas as suas aflições fizeram com que ele, o homem que ele foi, fizeram com que ele aprendesse, Léo, a amar verdadeiramente Elohim e pudesse influenciar essa sociedade. O grande problema de que nós muitas vezes enfrentamos é que nós não queremos sofrer as marcas de José. Nós não queremos, pastora Sandra, passar pelas aflições de José, mas nós queremos influenciar esse mundo, Léo. Sabe o que acontece? O mundo é que nos influencia. Não queremos falar a verdade para as pessoas. Não queremos, principalmente, viver a verdade para as pessoas. Não queremos apresentar aquilo que o Eterno tem chamado cada um de nós. Por quê? Porque nós não queremos viver as aflições de José.
Nós queremos uma vida muito tranquila, nós queremos uma vida muito fácil, mas Elohim quer mostrar em nós marcas que nos farão ser homens, que nos farão ser mulheres, que farão vocês serem mulheres. Ou seja, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Se você olhar lá em Mateus capítulo 25, vai lá comigo, você vai ver que Yeshua, o como ele dá importância na questão de tratarmos os nossos irmãos com respeito. Nome do Eterno. Depois eu vou citar um texto bem parecido que o senhor está falando. Fala no microfone, irmãos. Dores, sofrimento. Isaías 3:13. Ele fala, em Hebreus capítulo 5, fala também que ele aprendeu a obediência pelaquilo que sofreu. Em Mateus 25, no verso 31, diz assim, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou de sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse sentido, irmãos, quer dizer o quê? Que o serviço, aquela perna, que é uma das pernas que nos sustenta, ele é tão importante quanto o serviço a Elohim. Eu não posso deixar de ter uma perna, porque eu não terei o equilíbrio e eu cairei. Dentro desse contexto, irmãos, aí eu faço a seguinte pergunta: para que precisamos trabalhar, pastora Sandra? Pelo que nós precisamos trabalhar? Qual que é o sentido? Eu já entendo que existe uma perna que eu não posso deixar de ter. O serviço a Elohim todos nós conhecemos. O serviço aos nossos irmãos todos nós também conhecemos. Mas em que nós precisamos trabalhar? Você vai ver dentro dessa Haftará, da nossa Haftará, lá em Ezequiel capítulo 37. Irmão, você lembra que uma vez, eu acho que quando nós iniciamos, foi a segunda paraxá, eu acho que a primeira foi você, a segunda fui eu, não foi isso, Léo? A segunda paraxá que nós iniciamos, e eu falei que a primeira letra escrita na paraxá quer dizer Beit. É a primeira letra da paraxá, da Torá, Bereshit, Bet. A gente tem ela ali, nós já mostramos ela diversas vezes. Beit quer dizer casa. Os rabinos ensinam que quando Elohim estabelece a palavra Bet, no início da palavra da Torá, ele estava dizendo que o seu desejo era fazer dessa terra uma morada para o Elohim vivo. Uma casa para que Elohim pudesse habitar. Esse é o desejo do Criador desde o início da criação. Ou seja, se essa é a formação, quando o homem peca, Elohim fala: homem, mulher, trabalhem para fazer do teu lar, deste mundo, uma casa para que eu habite. Esse é um trabalho que nós temos. Essa semana a pastora falando assim, nós temos muitas coisas do cristianismo que ainda nós precisamos deixar para trás. O cristianismo dá uma visão que este mundo ele vai acabar no estalar de dedos, que Elohim estabeleceu esse mundo, que eu estou dentro da minha religião, que o mundo vai ser destruído de uma hora para outra e que eu não preciso trabalhar para essa humanidade. É como se Elohim tivesse criado um mundo totalmente separado daqueles que ele chamou.
Irmãos, existe os justos e existe os injustos. Mas Elohim chamou essa humanidade para fazer dele uma morada. E este é o papel dessa congregação. Quando nós estamos ali, nós estamos falando que nós estamos construindo uma casa de oração. Quando Elohim levanta o templo em Jerusalém, ele falou assim, que ali será chamado casa de oração para todos os povos. Ou seja, o sentido de Elohim é fazer deste mundo uma casa para a sua morada. E quando a gente visualiza esse contexto, você vai ver que os profetas profetizaram dentro desse contexto, não fora dele. Falaram de um mundo de paz, falaram de um mundo onde não terá mais guerra, falaram de um mundo onde as pessoas se respeitarão, falaram de um mundo onde o Mashiach reinará, falaram de um mundo onde que todos servirão e reconhecerão a Elohim como o único Elohim. Ou seja, eles profetizaram a esperança de um mundo que Elohim estabeleceu lá no início. E é para isso que nós estamos trabalhando. Aqui está dentro dessa profecia, está dentro da nossa Haftarah esse contexto. E você vai ver que a nossa Brida Hadashah está dentro também desse contexto, que eu perguntei assim, se você olhar a nossa Brida Hadashah, que nós vamos chegar logo à frente, fala de Lucas capítulo 6. Ali fala sobre a nomeação dos discípulos. Aí eu perguntei, o que tem a ver o discípulo com a paraxá de José? José exemplifica quem? Yeshua HaMashiach, que supriu e nutriu toda a terra, que deu alimento para todos, sem distinção de cor, sem distinção de religião, sem distinção, mas que todos voltassem para o Criador. José foi esse exemplo. Todos que estavam em volta de José, eles foram influenciados pelo Elohim de Israel. Vou te mostrar isso dentro da paraxá. Ou seja, esse é o nosso chamado. Nós não podemos, irmãos, e não temos esse chamado de não sermos uma influência neste mundo. Nós não podemos ser influenciados. Nós não podemos deixar de andar, nós não podemos andar no desejo desse mundo. É o que acontece conosco. Esse trabalho é nas duas famílias, você vai ver isso aí. Sim, aqui que nós estamos lendo, amém. Ezequiel no capítulo 37, vai lá comigo. Semana retrasada eu até sonhei, falo, pastora, me faça entender isso melhor, porque eu não entendo. A senhora lembra que eu disse para a senhora? Eu perguntei à pastora, falei assim, pastora, me explica quando a senhora fala casa de José e casa de Judá. De Judá, de Davi. Aí eu tive um sonho, que eu perguntava para a pastora, eu falava assim, pastora, existe o Mashiach ben Yosef e existe o Mashiach ben Yehudá. Desse jeito, em hebraico ainda eu perguntava. Existe o Mashiach ben Yosef e existe o Mashiach ben Yehudá. E eu fiquei tentando entender o que quer dizer esse sentido. Aí eu entendi aqui. Eu entendi dentro dessa paraxá, que aqui em Ezequiel capítulo 37, diz direitinho dentro desse contexto. Ó. Olha o verso 15. Veio a mim a palavra do Eterno, tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau, escreve nele, por Yosef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os uns ao outro. Nós já fizemos até um ato profético isso, há muitos anos atrás. Ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem uma só na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel com as suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, assim diz o Eterno Elohim, eu tomarei os filhos de Israel de entre todas as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à tua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles.
E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Pois eu livrarei de todas as tuas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Se você continuar lendo, você vai ver como é linda essa profecia. Aí eu faço a grande pergunta: existe uma profecia que diz que seremos um só povo, um só Elohim, um só servo, um só pastor? Qual que tem que ser o nosso trabalho, a não ser trabalhar para isso, Rafa? Se você... De unidade. Qual tem que ser o nosso trabalho? Você acha que Elohim está falando só das congregações que creem em Yeshua como Mashiach? Será que Elohim está excluindo a nação de Israel? Será que Elohim está excluindo a nação do Brasil? Lógico que todos passarão pelo livre-arbítrio e escolherão se vão querer ou não. Mas todos estão dentro desse chamado. Se você for em Isaías no capítulo 2, vai lá comigo rapidinho. Oséias capítulo 2, se você for em Jeremias capítulo 31, se você for em vários livros de Ezequiel, você vai ver profecias sobre profecias. Zacarias capítulo 14, falando de uma paz universal, de um Elohim soberano, de um Mashiach que reinará sobre a face do mundo, e que todos subirão para ouvir sobre a Torá e aprender sobre o Elohim de Israel. É o que nós cantamos muitas vezes com a música de Isaías 2. Mas pastor, eu falei isso aqui uma vez. Se nós esperamos uma Jerusalém espiritual, que eu acredito nessa Jerusalém espiritual, nós precisamos para estabelecer a Jerusalém física. Se nós queremos uma paz no nosso interior, precisamos trabalhar para uma paz física. A Torá é sombra de coisas futuras. Se ainda as coisas futuras não vieram, eu preciso trabalhar para essa sombra. É o que Paulo fala. Eu preciso estar vivenciando. Se eu não tenho um Shabat ainda de descanso eterno, eu preciso trabalhar para esse Shabat, para prevalecer nesse Shabat. É o que fala Hebreus capítulo 4. Procuremos entrar no mesmo descanso. Isaías no capítulo 2, olha a profecia de Isaías. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, ou seja, acreditamos que é o nosso período, se firmará o monte da casa do Eterno no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Ele exercerá o juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará espada, nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Eterno. E ele começa a profetizar coisas maravilhosas que precisamos trabalhar. Aí eu faço a grande pergunta: nós precisamos trabalhar para esse mundo que Elohim estabeleceu de paz. E quando nós falamos paz, a pastora falou muito bem: Francisco, isso quer dizer que eu não preciso falar a verdade para as pessoas? Não. Não é isso, esse sentido que eu estou falando. Se você olhar Yeshua, ele falou que nem para todos ele anunciou. Ele fala daquela mulher que estava, ele chega a exemplificar aquela situação onde a mulher estava para receber aquela questão da farinha. Lembra daquela passagem? Eu sei, Primeiro Reis. Daquela passagem da farinha, que ele exemplifica também na questão da mulher sulamita que recebeu um filho. Havia muitas mulheres estéreis naquele tempo, mas o profeta não foi para todas. No azeite, agora me veio a mensagem. Dentro desse contexto, eu quero dizer que vai ter uns que Elohim vai te ordenar falar a verdade, e vai ter outros que você vai ter que aquietar. Se calar. Ficar num momento, mas sempre dando um exemplo. Mas sempre dando um exemplo. Oi. É igual aquele cara que eu conheço muito, tem a capacidade de falar que não vai plantar uma fruta, porque não vai comer daquela fruta, não vai plantar uma árvore de fruta, por exemplo, e não vai poder conseguir colher. Não pensa na futura geração,
Não pensa na futura geração. E assim, irmãos, é bom exemplo. É bom exemplo. Aí é a grande responsabilidade. O que nós temos trabalhado espiritualmente para a futura geração? Você pegou um trechinho da minha palavra. O que nós temos trabalhado para a geração? A pergunta, Roberto, o que você tem trabalhado? O que eu? O que o senhor tem trabalhado para a geração futura? O que cada um de nós temos trabalhado? Temos trabalhado o quê? Para que o Levi possa dar o prosseguimento. Sabe o que é o problema, irmãos? Nós vamos entrar nesse contexto logo depois. Nós queremos abrir mão da oportunidade que Elohim dá a essa nova geração de ter as marcas que farão com que eles não esqueçam da obrigação que eles têm de dar no reino. Para com o reino. Mas nós queremos dar as melhores escolas, que é um direito, tá? Mas queremos dar as melhores escolas. Queremos tirar os nossos filhos do sofrimento. Não queremos que os nossos filhos levantem cedo para estar na oração. Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Não queremos levar o nosso filho para tzedakah, para que ele aprenda a ver o sofrimento dessa sociedade, que ele tenha uma voz ativa nele mesmo de querer ajudar. Não, meu filho é muito novo. Nós queremos tirar marcas, irmãos, e os nossos filhos, se não aprenderem isso, não permanecerão na presença do Criador, porque eles vão naquilo que é mais prazeroso aos seus olhos, mais fácil, aquilo que é mais tangível para eles. E nós precisamos trabalhar para que essa geração tenha a oportunidade de servir ao Criador. Mas como nós faremos isso? Sabe o que Elohim faz? Faz como fez com Yaakov. Eu vou tirar essa criança que você tanto está mimando da sua presença e vou levar lá para o Egito para aprender a ser o que eu quero que ele seja. Não que Yaakov estivesse, irmãos, deixando de ensinar. Os rabinos ensinam que Yaakov ensinava a Torá para José. Mas ali fala de uma preferência dele. Ali fala que ele tinha uma preferência. E às vezes quando nós preferimos um filho, nós não queremos que o nosso filho sofra. Você acaba dando a oportunidade dele de aprender o que ele precisa aprender para aquilo que Elohim tem preparado para a nossa geração, irmãos. É isso que nós precisamos ver. Aqui que está a grande diferença, Léo. Sabe por quê? E só para... tem um monte de coisa aqui que eu vou ter que pular. Elohim nos chamou para sermos reinos de sacerdotes. Nós temos essa responsabilidade. Em Êxodo capítulo 19, verso 8, Elohim chama a nação de Israel. E vós me serão reino de sacerdotes. Aí os rabinos fazem a pergunta, mas como reino de sacerdotes? O reino de sacerdotes se resumia a Arão e seus filhos. Era uma pequena classe comparado com toda a nação. Aí os rabinos chegaram à conclusão. Assim como os sacerdotes eram para com a nação de Israel, assim tem que ser a nação de Israel para com a humanidade. Nós precisamos ser sacerdotes dessa sociedade. O sacerdote tem responsabilidade de levar o povo a Elohim, de ensinar as suas veredas, a sua justiça, e nós temos essa responsabilidade. Pedro, lá no 1 Pedro capítulo 2, ele fala que nós somos reinos de sacerdotes, vós também. Ele não está excluindo a nação de Israel, pelo contrário, ele está nos inserindo na promessa da nação de Israel. Nós temos que ser reino de sacerdote nessa sociedade, nessa humanidade, levar o povo a Elohim, para reconhecê-lo. Aí, o que nós temos preparado para a nossa geração? Uma pergunta a se fazer. A porção da Brida Hadashah, vai lá em Lucas no capítulo 6. Lucas capítulo 6. Eu vou voltar nesse contexto aqui da nossa geração ainda, tá? Oi. Sofram. É quase que uma idolatria Em alguns casos pode ser, minha irmã. Às vezes a Lília fez uma pergunta assim. A gente pode comparar com uma idolatria o fato de nós sermos tão zelosos pelos nossos filhos? Zelo em excesso ele não é bom. Como a falta de zelo também, como você precisa ter, também não é bom. O que nós precisamos, irmãos, é aprender a ter o equilíbrio. Nós não temos a sensibilidade de parar e buscar um direcionamento do Eterno em situações de nossas vidas. Nós queremos agir na mão. Nós queremos agir assim, irrefletidamente, sem fazer um raciocínio daquilo que a palavra quer ensinar. Nós enfrentamos desobediência dos nossos filhos e às vezes nós damos apoio.
Eu não... Fechamos os olhos. E o Eterno quer nos ensinar a que os nossos filhos tenham as nossas marcas. Não as nossas, as deles individuais, mas que sofram as mesmas aflições. Que aprendam as aflições. E Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim, ó. Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Elohim, Yeshua, né? Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, e ele foi dando o nome de todos. Aí eu fiz a pergunta ao Eterno, Senhor, o que tem a ver essa paraxá? O que tem a ver a Brida Hadashá com a paraxá? Ele estava falando do papel dos discípulos, de ser a luz para este mundo, dos enviados, de levar a verdade, de falar desse reino de sacerdotes, de falar da responsabilidade que nós temos, de falar a verdade para essa sociedade, de ensinar a verdadeira paz, de ensinar de uma vida justa, de uma vida de amor entre os semelhantes, independente de serem diferentes ou não. É isso que está a nossa responsabilidade, é isso que fez José. É aí que está a grande diferença. E José, ele soube sofrer as marcas, ele soube influenciar essa sociedade, e ele em momento nenhum, irmãos, rejeitou as aflições que Elohim trouxe para a sua vida. Mas ele foi ativo a ponto de vencê-las. Graças a Deus, Jacó não estava do lado. Jacó não estava do lado. E você vê como que Elohim preserva quando nós estamos em obediência. Talvez Jacó nem percebeu. Elohim estava querendo estabelecer um líder, como era José. Um líder em grande potencial. E José vai, e Eterno leva José para sofrer as aflições e aprender a ser um verdadeiro líder. Ele reconhece, eu vou lá, Léo, vou chegar lá. O verdadeiro líder, ele é feito com essas marcas Que ele põe, e pastora, encontrarem nele. e nós queremos fugir aí que está a grande questão, irmãos. Nós queremos fugir dos problemas que às vezes nos ensina algo. É um direito nosso, José quis fugir deles. Mas não fugir no contexto de desistir da batalha que ele estava vivendo. Mas ele queria sair daquele problema pelo livramento de Elohim. Eu faço uma pergunta, eu lembrei daquela situação de Jacó e Esaú. Você lembra quando Jacó estava se encontrando com Esaú, Léo? Vocês lembram dessa passagem? A pergunta que eu faço a vocês... Se Jacó manda um mensageiro para Esaú, Zé, e fala assim, o teu servo Jacó irá até você. Aí o mensageiro traz o quê? Ó, teu irmão tem vindo ao teu encontro. Só que tem uma coisinha pior aí. Tem 400 homens com ele. O que Jacó pensou na hora? Vai me matar. Meu irmão vai me destruir. 400 homens. Irmãos, aí eu faço a pergunta para nós. Faz a pergunta, Léo. Faz a pergunta que eu quero que vocês façam. Por que o Jacó não foi para o outro lado? Por que ele não foi para outra direção? Porque ele era homem, pastora, porque ele tinha certeza da direção. Irmãos, porque ele tinha certeza daquele que falava com ele, da promessa. É simples, por que ele não tomou outra direção? Deixa eu falar rapidinho, pastora. Porque o confronto é inevitável. Com você mesmo. Aí, sabe o que representa? Jacó e Esaú representam o lado espiritual, Jacó, e o lado de Esaú, que todos nós possuímos, que nós precisamos enfrentar. Você vai ver que quando ele vai, e ele luta com Esaú, Elohim, com o anjo aquela noite, que ali fala que era um homem, que era até o anjo de Esaú, que alguns falam isso nesse contexto. Mas a partir daquela luta que ele vence, o que Elohim faz? Muda o seu nome. E Jacó passa a chamar Israel, vitorioso, porque lutaste com o homem e prevaleceste. Saiu mancando, mas prevaleceu. Aí a grande pergunta, Rita, porque a gente olha a passagem, saiu com a marca. A grande pergunta que nós fazemos é por quê? Ele foi enfrentar. Ele podia tomar a esquerda, podia tomar a direita, mas ele era um homem, porque ele tinha certeza daquele que tinha falado com ele. E ele sabia que o encontro era inevitável. Por isso que Davi falou para Salomão ser homem. Ser forte. Não tinha opção, Jorge. É diferente conosco, aí que está a grande diferença. Você acha que é diferente conosco?
As coisas que ocorreram com nossos pais ocorrem conosco. A nossa luta contra nós mesmos, ela é inevitável. Isso quer dizer que se eu não luto comigo mesmo, eu não sou capaz de ajudar o outro. José sabia disso a todo momento. Aí Léo falou ali, mas Francisco e José reconheceu isso, realmente reconheceu. Ele reconheceu que tudo que ele passou foi para a honra e glória de Elohim e para que ele fosse o homem que ele era e é. Amém, aleluia. Por isso que esse vivisse, morria. E morria. Se você for deixa eu aqui que eu tenho que pular. Vai em Mateus capítulo 5. Lembra? O seu arco, porém, permanece firme. O arco de José. E o nosso tem que estar igualzinho, pastor. Só que para nós sermos igual a Yosef, nós precisamos passar pela mesma marca. Precisamos passar pela mesma luta. Amém, Rita. Mateus capítulo 5. Diz assim, ó, verso 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal tornar insípido, como se há de salgar? O que ele está falando? Se vocês são o sal da terra, e vocês são influenciados pelo mundo, para que servirá esse sal? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça, prevaleça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Assim foi José. Um ramo frutífero à beira de uma fonte. Assim temos que ser nós. Por isso que se fala da outra geração, Francisco. Eu li o Salmo 135, verso 13, que diz que é uma geração glorificar a outra geração. Se nós não ensinarmos isso para eles, eles ficarão como ídolos. Amém. Você tinha que falar isso no microfone, né? Amém, né? É de Judá. Existe um ensino judaico, Jorge, que fala que existe o Mashiach. Não vou entrar nesse contexto agora, deixa, é bom. Bereshit capítulo 45. Não vão fugir do contexto, Jorge. Não que eu não acredite, tá? Gênesis capítulo 45. Porque você vai olhar aqui, irmãos, e aqui que está a grande questão. Porque há marcas que sofremos, irmãos, quantos de nós sofremos marcas com nossos familiares? Na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal, na nossa vida, na congregação. E essas marcas são importantes para nós. A grande questão é como nós lidamos com essas marcas. Alguns se revoltam e deixam de fazer o seu trabalho de crescimento espiritual, mas outros reconhecem que Elohim trouxe aquilo para aperfeiçoamento e crescimento espiritual. É o que fez José. Se você olhar no capítulo 8, ele poderia, eu acho interessante, a gente estuda Paraxá e você vê a espiritualidade de José, que quando seu pai morre, os seus irmãos preocupados, falam assim, agora José vai me tratar mal, José vai ser hostil comigo, e José, quando ouve essa fala dos irmãos, ele chora. Ele tipo assim, como vocês podem pensar isso de mim? Como? Eu estou tão longe de uma bobagem dessa, eu quero tratar as pessoas de uma forma espiritual. E aqui no 45 diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos, eu sou José, vim-me ainda meu pai. E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos, peço-vos, chegais a mim. E eles se chegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais. Olha ele falando da marca. Olha ele falando, Léo. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres me vendido para cá.
porque para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Elohim me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele fala, essas marcas me fizeram ser o homem que eu sou. E Elohim salvou a minha vida, e salvou a vida de vocês e dessa humanidade. E dá continuidade. Amém, pastor. Faz a leitura do 50, verso 20, por favor. 50, verso 20. Para fechar isso que você está falando aí, que é maravilhoso aí. 50, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém o Elohim o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Irmãos, esse sentido, essa marca que nós precisamos querer. O 21, agora, pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Então você espera que Elohim está sustentando lá através do nosso Mashiach, Yeshua, a nação de Israel, independente da forma como eles trataram. É o que fala aqui, pelo menos, que eu sustentarei. Irmãos, eu quero ver esse sentido, aí que nós precisamos. Sabe o que nós fazemos, Rita? Vocês fizeram isso comigo. Como vocês puderam agir dessa forma? Ele não estava vendo aquilo que trouxe de proveito e de espiritual para a sua vida. Em nenhum momento ele colocou a culpa no terceiro, mas ele falou assim, Elohim trouxe vida para mim e para muita gente. Você sabe o que é a grande questão? A grande questão, Rafa, ele se tornou o quê? O vice-rei do Egito. Vice-governador. Sabe o que é o problema, Léo? Nós queremos logo ser o vice-rei. Eu não quero ser escravo, eu não quero ir para a casa de Potifar, eu não quero ir para a prisão, eu não quero sofrer a marca, eu não quero ser vendido pelos meus irmãos, eu não quero sofrer as marcas. Nós queremos ser o vice-rei. E sabe o que nós seremos vice-rei? Seremos vice-rei que seremos influenciados pelo mundo. Ao invés de sermos vice-rei, que realmente representaremos o rei dos reis. Mas que nós não queremos sofrer as marcas. Vão aprender. Só se eles vivenciarem as marcas. Paulo fala lá em 1 Coríntios, não precisa ir lá, capítulo 1, verso 3. Aqueles que sofreram as aflições, também receberão as consolações. Isso quer dizer o quê? Que se você só será consolado se você passar pelas aflições. Porque se eu abstenho das aflições, como eu receberei consolação do quê? Yeshua fala, bem-aventurado aqueles que choram, porque depois serão consolados. Bem-aventurado aqueles que anunciam a paz, porque eles verão a Deus. E assim ele começa a anunciar. Bem aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. E ele vai falando depois da esperança e da consolação. Ou seja, só recebe a esperança e a consolação aquele que vivencia as aflições. Por isso, irmãos, eu vou ter que só mais uns 2 minutinhos nesse sentido. Aí está a responsabilidade de dar continuidade para a geração, pastora Sandra. Aqui é uma exemplificação perfeita do que é fazer um trabalho e dar uma continuidade nesse trabalho. Está na vida de José, na vida de Jacó. Está perfeitamente, porque você olha José, você vai ver como que José, ele foi capaz de trazer aqueles que estavam consigo, que estavam com ele, a ser influenciado e a ter a perspectiva do Elohim de Israel. Se você olhar quando seus irmãos vão até o dispenseiro dele, aquele que ajudava José na sua casa, aquele homem chega e fala assim, o Elohim do vosso pai vos abençoou. Ele fala lá em Gênesis, no capítulo 43, verso 23. Ele fala assim, respondeu ele, Pai seja convosco, não temais. O vosso Elohim, o Elohim de vosso pai, vos deu tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro chegou a mim. Ele poderia ter falado assim, os deuses de Egito te abençoou. Não, mas ele fala, um egípcio chega para eles, Rita, e fala assim, o Elohim do vosso pai. Para mostrar que ele não estava se referindo aos deuses do Egito, mas o Elohim de Jacó. Por quê? Porque ele era um servo de José. Aí que está a grande questão. Eu faço a pergunta, por que Jacó pega os filhos de José
que foram criados no Egito, que foi criado dentro da casa de Faraó, que era filho de uma egípcia, e ele toma os filhos de José para ele, como foi com Efraim e Manassés. Você sabe qual que é o significado disso? O significado quer dizer que mesmo que José viveu no Egito e trabalhou no Egito, ele em nenhum momento deixou ser influenciado pelo Egito. A criação dos seus filhos foi uma criação de judeus, de hebreus verdadeiros. Por isso, filho frutuoso é isso, Léo. É essa a nossa responsabilidade, irmãos. Nós temos que dar a essa geração. Aí você sabe por que José foi capaz de ensinar? Porque ele mostrou as aflições, porque ele não passou a mão na cabeça dos seus filhos, e Jacó pega os filhos de José para si e fala: os seus filhos serão meus filhos. Ele não pegou os filhos de Judá, ele não pegou o filho de Simeão, ele não pegou o filho de Levi, mas ele pegou os filhos de José, para mostrar que José não deu uma criação egípcia para os seus filhos, mas uma criação judaica. Ele influenciou seus filhos a servir o Elohim vivo, porque ele mostrou as marcas. Assim temos que ser nós, irmãos. Que nós possamos transmitir para a geração que aqui está, essa geração maravilhosa que aqui estava na frente, que eles vão estar aqui hoje à noite cantando sobre a influência que nós precisamos ter sobre os ídolos pagãos, sobre aquilo que tem que ser dedicado e consagrado a Elohim, mas nós precisamos também mostrar as marcas para essa geração, para que eles possam ser capazes de anunciar o nome de Elohim. E que o Eterno nos abençoe e nos guarde. A gente precisa, né, sofrer as marcas, mas José só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele purificou. Amém. Para Entender. que Elohim estava pondo ele Amém. a essas marcas. E só para encerrar, irmã Lília tocou no assunto que eu não queria deixar de falar. José, ele foi o único de todos os seus irmãos que falou que não quero nem que os meus ossos fiquem aqui nessa terra. Embora ele viveu no Egito, embora ele trabalhou no Egito, ele não queria nem que os seus ossos ficassem no Egito. Que assim não estava no Egito. Que o Eterno nos abençoe e faça que o nosso coração esteja na casa de Israel e na casa dos nossos pais. Que o Eterno nos abençoe.